Então é isso aí, galera. É legal que todo mundo tenha topado aqui. Esse aqui vai ser um podcast, talvez único, mas também pode ter outras edições. Seria um podcast para falar do Brazilian Sabor, que foi um tributo ao Faith No More, numa época muito improvável de acontecer alguma coisa assim, numa época de internet muito diferente do que a gente tem hoje. Então, para comemorar os 20 anos do tributo, 20 anos, porque foi em 2004. É muito louco pensar que pessoas maiores de idade são mais novas que o tributo. Então, é um negócio que foi um marco, assim, no site Bangweird. Nós vamos falar um pouco da Bangweird também, como é que funcionou, como é que foi a origem. Mas é isso aí. Então, eu chamei duas pessoas que participaram. Foram, na verdade, uma pessoa que, se ela não tivesse empurrado, não teria acontecido, que foi a responsável pelo tributo, que foi o Richarley. E o Roderick, que foi uma pessoa, um personagem bastante ativo na lista e também participou do tributo. Então, eu queria agradecer os dois aí por terem topado o projeto. Daqui a pouco, talvez, entre o Rodrigo Roros, que é australiano, ele está a 12 horas da gente, não sei se ele vai conseguir entrar. É uma pessoa que tem compromissos parentais, então, enfim, vamos ver se ele vai entrar depois. Mas boa noite, galera. Boa noite, Boa cara. noite. Obrigado por ter nos convidado aí, Pablo. É isso Show. aí. Eu não gostaria de ser o host, eu acho que o host tem que ser o produtor, que é Charlie. Vai passar a responsa para É É, isso, cara. Tudo isso. contigo agora. Como produtor executivo que sou, que é o cara que só aparece o nome e não faz nada, né? Mas acho que tem que Essa é a começar definição de. começa tu falar sobre as origens da Banga Weird. Eu acho que isso Falo, é falo. importante, Banga porque Weird vai pro disco, não existiria o tributo sem a Bangladesh. Pois é. verdade? Com, com certeza, com certeza. Cara, eu acho que o site em si, ele teve a origem por causa de páginas de troca de fita, de fita VHS, de bootlegs, né? E antes disso, tem que falar de conhecer o Mr. Bungle, né? Que eu acho que é foi a grande mola propulsora de tudo, né? Porque eu conheci o Mr. Bungle completamente por acaso em verão de 1995, Natal de 94 para verão de 95, que eu sempre ia para casa da minha avó em Pelotas, no Rio Grande do Sul, E aí eu tava ouvindo muito Fate No More na época, do Angel Dust, direto. Não tinha saído o King for a Day ainda. Eu lembro bem como fosse hoje. Que aí eu realmente entrei no Fate No More, foi em 94, assim, eu ouvia bastante. Eu conhecia do ao vivo, né? Que todo mundo aqui no Brasil, assim, tem aí de 10, 11 anos pra cima, na época, no início dos anos 90, era Guns N' Roses, Fate No More, ali, principalmente começo dos anos 90, né? Sim. Então eu via, mas não era uma coisa que me atraía muito a princípio, né? Mas aí, quando eu comecei o segundo grau, eu comecei a ouvir Fate No More. Foi ali em 94. E Angel Dust, era o que eu ouvia direto. Eu adorei o disco. Depois que eu fui revisitar o Real Thing e o Brixton. Eu conhecia as músicas, mas não associava a música à banda, né? E aí, nesse verão, eu tava procurando locadora de CD, e aí eu achei uma locadora de CD perto da casa da minha avó. E aí eu tava procurando, perguntei pro cara, você tem os discos anteriores do Fate No More aí? Ele falou, cara, eu tenho, mas tá alugado. Mas eu tenho esse aqui que é do vocalista do Fate No More que ninguém aluga. Leva isso aqui e vê se você gosta. Aí eu levei, ouvi o meu Discman, assim, porra, que troço legal, assim, tal. Aí fui devolver pro cara, e o cara, você quer comprar por R$ 10? Que era o preço do que os CDs custavam R$ 10 em 95, assim, mesmo importado, né? Era fácil, era acessível comprar CD, era bastante dinheiro, mas não era como é hoje, assim, né? E assim, não, quero comprar, imagina. É assim, ninguém aluga isso aqui, leva aí, pode comprar. Cara, acho que desfez o prejuízo e eu levei o disco. E aí eu fiquei fascinado, assim, fiquei obcecado pelo Mr. Bungle. E ninguém conhecia o Mr. Bungle. Eu sou de Florianópolis e ninguém conhecia. Aí, esse meu amigo que me gravou a fita cassete do Angel Dust, eu mostrei o Mr. Bungle, ele pirou também com o Mr. Bungle, né? E aí foi, eu e ele eram os únicos, era o fã-clube oficial de Mr. Bungle, que era só a gente,
A gente não imaginava que tinha outras pessoas que gostavam de Mr. Bungle. E eu acho que esse foi um fator motivador de acontecer a Bungle. Porque você pensa, né, internet nessa época não era um negócio integrado como é hoje, Sim. e aí você começava a descobrir, a juntar os idiotas, digamos assim, que é o que acontece fácil hoje, juntam-se os fãs, né, da banda muito mais facilmente. Não tão fácil, mas fácil, né? E aí nessa época, mesmo 95, 96, esse meu amigo, o pai dele, ele era professor da universidade aqui da UFSC, e os professores tinham acesso à internet nessa época em casa. Era muito raro você ter isso aí no Brasil, 95, 96, né? E aí a gente começou a descobrir o mundo Mr. Bungle. Descobriu a Bungle Fever, que era um endereço muito louco, a Caca Volante. Aí da Caca Volante a gente descobriu que tinha uma lista. Aí a gente procurou um site e começou a ver, porque era difícil achar auto.music naquela época. E a gente achou. E aí foi, entendeu? Aí, 96, 97, eu comecei a achar umas lojas que tinham de importados que vendiam fita VHS pirata também, né? Mas bootleg. E aí eu lembro como se fosse hoje, que eu fui na loja lá, eu comprei o disco volante, isso aí era início de 96, aí já passou um ano e tal. E nesse mesmo dia ele tinha um ao vivo do Mr. Bungle Sacramento 91. Eu comprei essa fita. Que é um show clássico do Mr. Bungle, bem fácil de achar no YouTube, inclusive. Que é a câmera lateral, eles tocam aquele set clássico daquela turnê de 91, né? E aí eu pirei com aquele negócio, caramba, que coisa legal isso aqui, show ao vivo gravado com a câmera ruim, mas o som diferente, os caras tocam bem. E aí eu comecei nessa época, eu trabalhava numa empresa de estágio de telecomunicações que tinha internet direto, dedicada, né? Que era a Telesc aqui, como se fosse a CRT no Rio Grande do Sul, no Ceará, eu não sei qual que era. Mas enfim. Aí eu comecei a acessar a internet e aí ali comecei a descobrir as páginas de trade, entendeu? E aí, nessa mesma época, isso é 97, passou um ao vivo do Fade No More na MTV. Eu tinha MTV Latina e eu gravei, que era aquele Sydney Pavilion. Eu gravei num VHS. E assim eu comecei na coleção de bootlegs. Eu tinha o Sacramento, esse aí, e esse aí ninguém tinha, como ninguém tinha, a maioria do pessoal tinha o que passou na MTV Brasil, que não tinha uma música, tinha uma diferença de música. Eu comecei a trocar fita. E aí eu comecei a trocar fita com duas pessoas, com o Denis, em São Paulo, que você conhece, o Okubo, Sim. e o Alessandro, que é lá de Brasília. Sim. E aí eu fiz amizade com ele, a gente ficava trocando, a gente ficava se falando no telefone, assim, era muito engraçado. E nessa mesma época eu conheci um outro cara que tinha um fã-clube de Fate No More em São Paulo, e ele era amigo de um outro cara que era tipo uma lenda de site de troca, que é o Alexandre Senda. Vocês devem ter ouvido falar nele, Rodrigo. O cara tinha umas fitas assim impossível, o cara tinha um Olimpo incompleto, o cara tinha E era um que nunca várias queria fitas. tocar. Eu lembro de um que nunca. Exatamente, Eu lembro. esse mesmo. E ele era fanático do Portishead. Ele inclusive acompanhou a banda numa turnê. E aí eu comecei a trocar com esse cara e peguei umas duas fitas que eu fui certeiro na lista, coisa que ninguém tinha. Eu procurava, esse aqui, eu pegava e assim fui trocando e fui aumentando a minha coleção. E aí, para poder conseguir trocar com outras pessoas, eu fiz um site, que é o site de bootlegs. E foi assim que eu conheci o Rodrigo, inclusive, não foi na Bangor. Eu conheci Sim. com Ah, bootleg. foi trocando? Isso eu não lembrava. Foi trocando. Foi. Porque você era amigo da Ana Paula também, que era de Sim. Porto Alegre, Aham. entendeu? E eu trocava muito com ela também. E aí eu comecei caí nessa história de rede de bootlegs aí, tá? E aí eu conheci a galera do FadeNoMore.com, conheci o Andy da Caca Volante, a Heather, aí comecei a trocar com eles e aí comecei a fazer contribuições nos sites, né? Sem saber falar inglês, sem fazer nada, tipo, o nome Bangoid comprova que eu não sei porra nenhuma de inglês na época, né? Bizarro o nome, né? E aí, meu, aí foi excesso de voluntarismo, né? De querer fazer uma coisa que o pessoal fazia lá fora, fazer com a página em português. Essa foi a ideia. E assim fui. Sem computador, sem internet em casa, usando o computador ou do trabalho ou da universidade, comecei a fazer o negócio, entendeu? E aí fiz a página estática lá, fiz um monte de informação, acumulei, era gigantesca a página, tinha tudo, né? Mas e assim, não, a gente tem que achar pessoas para conseguir se conhecerem, né? Porque eu, assim, cara, não deve ter fã de Mr. Bang, conhece muita gente, vamos tentar juntar esse pessoal no lugar. E aí eu participava da lista da Caca Volante, assim, putz, isso aqui é uma puta ideia, do pessoal trocar e-mail e ficar distribuindo, né?
E aí eu comecei, ali começou, na internet começou a rolar essas coisas de graça, né? E aí eu descobri o e-groups na época. E assim, cara, vou montar um e-groups aqui e vamos tentar juntar pessoas, né? E aí comecei, mas é uma ideia fracassada. Primeiro tinha duas, três pessoas que eu conhecia, aí juntava o pessoal que eu trocava fita, e aí, esse aí, 99, e nada de entrar gente. Ninguém achava o meu site, porque não estava no Alta Vista ou no Yahoo, porque não tinha Google na época. Sim. E aí só começou a ter acesso ao site quando começaram a linkar no Bungle Fever e no Cacavolante. E aí eu fui fazer um site para Cacavolante. O Andy me convidou para fazer um site só de trades, que era o Flea Market. E aí eu comecei a fazer lá. E aí dali que começou a juntar gente. Mas o que juntou mesmo foi quando eu comecei a sortear fita para as pessoas se inscreverem na lista. Eu fiz isso. E aí uma galera começou a entrar na lista. Eu pegava a fita VHS, fazia cópia, vamos sortear Bungle Natal, não sei o quê. O que você precisa fazer? Você precisa entrar na lista de discussão. É assim comecei a juntar uma massa crítica de galera ali. Isso aí foi 2000, entendeu? Aí tinha 50, 60 pessoas. E aí a sorte da lista foi que dessa galera que entrou era uma galera muito influente. Era uma galera que conhecia muita gente, principalmente interna. E essa sempre foi uma característica da lista da Bungle Weird, que acabou tomando conta do site, né? O site foi codelado, ficou a lista, né? Sim. Era uma galera que trabalhava ou jornalista, conhecia banda, conhecia a galera de inside mesmo, né? Uma galera que era influente mesmo na cena musical, assim, em São Paulo, Rio, entendeu? Que o Bango tinha esse negócio de ser underground, de ser uma banda cult, mesmo com a galera, assim, né? E aí começou a juntar esse pessoal, entendeu? Muito influente, aí foi convidando um outro, quando ia ver, tinha 300 pessoas na lista, entendeu? E isso foi meio a origem, né? Foi isso, a página, a vontade de juntar gente, e aí começaram os desafios, né? Porque você junta um monte de gente, a característica das duas bandas, tanto Faith No More quanto o Mr. Bungle, são bandas que trazem pessoas de variadas matizes, né? Variadas ideologias, pessoas totalmente diferentes, que gostam de coisas completamente diferentes. Isso começa a causar atrito. Então, isso era uma característica, mas aí eu tentava moderar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito política. E é isso, tentar expulsar um outro, aí vinham os outros lá que era troll, fazia trollagem, aí eu tirava. A lista não era moderada, então, mas era bem civilizada por não ser moderada, entendeu? Volta e meia saíam uns atritos, né? Um cara que falava mal do Mike Patton, aí virava porra, ou os caras que gostavam de new metal versus os caras que não gostavam de new metal, isso dava briga também. E assim começou a lista. Aí, eu diria aí que o auge da lista foi entre 2000 a 2003, 2004. Ali depois de 2004, coincidiu muito com a época do tributo, a lista meio que morreu, que foi o início do Orkut. A gente criou uma comunidade no Orkut e aí ela meio que continuou lá, né? Mas a lista de discussão em si, ela morreu completamente ali em 2005, 2006, em termos de e-mail, e ela deu uma renascida quando o Fantomas veio no Brasil em 2005, que aí juntou uma galera no show. Muitas pessoas se conheceram pessoalmente naquele show, do Claro que é Rock. E depois, em 2009, 2009, também foi. muita gente se falou na lista. Quando o Faith No More teve a reunião, deu uma reavivada, e aí muitas pessoas também da lista, acho que foi mais. O Charlie, por exemplo, eu conheci lá no Foi, Maquinário em São Paulo, né? foi. E aí que começou, né? Começou a galera se. Mas também foi, né? Eu tô na foto, eu 2010 tô morreu. segurando Aí a pizza do Rod, cara. Eu acho que eu tô segurando a pizza dele. É no maquinário, é isso? Era no maquinário. Eu lembrei dessa foto, eu lembro dessa foto. Sim. Eu acho que foi lá que eu te conheci também. Mas essa foi a origem da lista. Foi um ato de desespero para achar pessoas que gostassem de Mr. Bungle que eu não achava aqui. E aí era meio que como se fosse peregrinação de Mormon, Bungle, né? Você conhecia alguém, você conhece o Mr. Bungle. Era meio assim, né? Eu acho que Sim. todo mundo era assim. É, Né? Principalmente pessoas que moravam em lugares periféricos, né? Você conhece essa banda? Não, aí botava o cara, aí você nunca mostrava o disco volante, você mostrava o primeiro disco. Então, ouve aqui, vê se você gosta. Ah, legal e tal. Se gostar, aí vem a prova de fogo, que era o disco volante. Né? Ah, tu Aí se a pessoa gostou? gostasse, Vou mostrar outro disco. Daí vinha o disco volante. é isso.
Mas sabe que a minha história é muito parecida com a Aí, tua, de encontrar o Mr. Bungle numa locadora também. Eu já tinha ouvido falar por causa que o Mike Patton usava no clipe de Epic, ele usava a camiseta do Mr. Isso, Bungle, era. acabei descobrindo que era uma banda que ele tinha. E daí teve uma vez que eu entrei numa locadora, é muito parecida com a história tua, e tinha lá o CDzinho Mr. Bungle. Eu, pô, Mr. Bungle é a banda do Patton. Daí eu tirei o CD para ouvir sem ter a menor ideia do que ia ser, porque isso tinha também na época, né? Não era... A gente ouvia as coisas pela primeira vez pegando o CD e ouvindo, né? Atualmente tu ouve um pedacinho na internet, é muito mais fácil. Eu não tinha a menor ideia do que eu ouvi. Daí quando eu ouvi aquilo, assim, né, fiquei, que isso? Nunca ouvi nada parecido com isso antes na minha vida. E para mim mudou assim minha relação com música total depois que eu ouvi aquele disco. E eu lembro que eu pensava, como é que esses caras vão fazer isso ao vivo? É impossível. Daí nas trocas de fitas VHS, vi que os caras faziam aquilo ao vivo. E eu fiquei, porra, que absurdo. Aí, depois que saiu o disco volante, também entrando numa loja, por acaso estava lá o disco volante, não, nem sabia que tinha saído um segundo disco dos caras. Fui ouvir, era completamente diferente do primeiro disco, não estava preparado para aquilo, e mais uma vez foi assim, refez a ideia de música na minha cabeça, e mais uma vez eu pensei, isso aí eles não vão conseguir fazer ao vivo, é impossível. Daí fui lá, troquei as fitinhas VHS, os caras tocam aquilo ao vivo. Daí, puta que pariu, me apaixonei totalmente pela banda e mudou minha vida, assim, mudou minha maneira de lidar com música total, assim, maneira de ouvir isso música. foi uma coisa que aconteceu comigo também. Mr. Bungle meio que quebrou, assim, né? Aquele negócio de a gente ter aquela viés metal, é só funk. Isso aí foi uma coisa que mudou muito. E outra coisa muito interessante que você colocou, que era final de década de 90, a gente tinha muita dificuldade de saber quando as coisas aconteciam, cara. Sim. Então, por exemplo, o disco Volante saiu, acho que é outubro de 95, o release dele, alguma coisa assim. Uhum. Eu só fui saber em 96, porque isso aí não sabia sair em revista também, né? E a Sim, gente não tinha acesso recorrente à internet, né? Então, a gente tinha que procurar em revista, era isso, tinha que procurar em revista em banca Era. para ver o que tinha de novidade. O disco volante eu descobri entrando na loja e vendo. Eu fiquei tipo, cara, existe um disco novo do Mr. Bungle. Isso é muito louco, mas é muito legal, porque a gente ouvia os discos sem ter a menor ideia do que a gente ia ouvir. E isso era muito bacana, né? Isso é um troço que morreu. Não tem, a gente ouve os discos, a gente já tem ideia do que vai ser. Inclusive, eu, no meu caso, eu ouvi os dois, tanto o primeiro quanto o Desvolante no mesmo dia. Foi a primeira vez que eu ouvi. Então, pra mim, foi um choque maior ainda. Porque o disco. Porque assim, o primeiro tinha muita coisa que na época eu não me ligava, né? Que tinha até um lance meio até de ska também, algumas coisas assim que eu não era algo que eu esperava do Petro, esse lance. E eu já tinha ouvido várias referências da banda do Patton, né? Então era sempre. Aí eu passei anos, anos e anos. Aí eu andava com o pessoal de uma banda aqui, que o guitarrista era muito fã do Bungle. Aí ele me levou na casa dele e aí ele me apresentou os dois discos. E aí, tipo, o disco volante eu não assimilei. Tipo, quando eu ouvi a primeira vez, assim, porque eu ouvi na casa dele, assim, tipo, cara, que diabo é isso, cara? Foi uma coisa assim. Aí depois, aí, tipo, passou um tempo, aí ele gravou pra mim. Aí que eu fui assimilando e, tipo, Disco Volante pra mim é obra-prima, assim, total, assim. Mas quando eu ouvi a primeira vez, cara, eu não entendi porra nenhuma, cara. Eu fiquei muito chocado, assim, tipo, que diabo é isso, acho que essa é cara? a sensação da maioria, né? Pois A é, sensação da maioria das pessoas é isso. Tipo, foi um choque porque é completamente fora, né? Totalmente diferente, não é uma continuação do primeiro e não é nada parecido com isso. A grande maioria das pessoas tem ouvido na época, né? pois é. E É isso assim, aí. e é É isso engraçado aí. porque assim, eu peguei o hype do Fate No More com o Rock in Rio. Então, eu conheci o Fate No More na época pré-Rock in Rio, aqueles meses anteriores, apresentando o Fate No More e tudo. Aí eu ouvi Epic. Eu lembro que eu tava numa barraca de praia em Fortaleza e tocou Epic. E aí, como eu ouvia aquele C plus C Music Factory, essas coisas assim, ICT, ou, não, era
Ice Tea não, cara. Como é? Vanilla Ice, essas coisas, né? Aí eu tava migrando pro rock, né? Então, tipo, o Fenomore foi a banda ideal pra fazer essa Vanilla Ice e migração. Paramore, gostei. Achei Foi, legal. cara. Tipo, o Fenomore foi a banda que eu tava começando a ouvir, que, sei lá, Scorpions, Guns, alguma coisa assim que tava muito na moda, assim. Mas foi o Fenomore que me fez. Cara, ó, tu pode ouvir essas coisas também. Tipo, aí o show, eu pirei no show do Rock in Rio, vendo pela TV. E aí eu lembro do Angel Dust, porque o Angel Dust eu já, aqui no Ceará, aí eu tive que meio que encomendar. Porque eu vi a resenha na Bis do Forastieri, aí eu fiquei muito hypado. Eu fiquei, caralho, bicho. Meu Deus do céu, cara, esse disco vai mudar tudo, não sei o quê. Aí realmente foi muito diferente ainda, assim, do The Real Thing, né? Porque eu esperava. Mas o Mr. Bungle foi ainda mais radical ainda, cara, quando eu ouvi, assim, tipo, 3, 4 anos depois, assim, quando eu fui ouvir. Aí tentando já dar um salto temporal, né, pra o lance da Bungle Weird, né? Que, cara, eu acho que eu devo ter descoberto a Bungle Weird pelo Caca Volante. Pra alguma coisa assim. Ou Bungle Fever ou Caca Volante, não sei. Alguma coisa assim que me levou a. Porque assim, eu não fazia, né? Aqui eu não era, eu não fiz essa parte da troca, né? Então eu fui 100% digital aí. Então eu devo ter descoberto nessa época. Agora sim, eu entrei cedo. Eu lembro de ter entrado cedo ainda, que ainda era. E o que pra mim era muito massa, assim, porque de repente eu tava levando coisa pra esse meu amigo que era tipo. Ele era músico, é ele que me apresentou os discos do Bango, e de repente eu tava levando lá as coisas do Bango pra ele. As coisas que apareciam na internet, aí eu tava levando, aí na época eu tava me sentindo o máximo, assim. Tava muito massa, assim. Tipo, eu tava me sentindo na vanguarda, assim, tal, assim, porque, tô tendo acesso a umas coisas, assim, que a galera não faz ideia. E tudo das poucas coisas que já tinham digitalizadas, né? Já tava rolando na Sim. internet, assim, na época, não tinha muita coisa. Mas Foi um Exato. negócio muito que. Foram várias coisas acontecendo. Eu estou meio travado aqui. Ah, Foram várias coisas acontecendo em paralelo naquela época. O MP3 começou em 99, sim, com o Napster. Então, a gente teve um acesso gigantesco a uma coisa totalmente nova ali. Um ponto importante, dois pontos importantes, pivotais ali. O Fade No More acabou ali em 98. Foi uma razão da Bangor de existir também, porque não ia fazer uma página sobre uma banda que não existia mais. Então, sim, foi sim, isso. E o Mr. Bungle estava gravando um disco, em sim, 99. E foi um hype do que estava acontecendo. Pô, Mr. Bungle vai virar uma banda mainstream, vai lançar um disco pop, vai ser, vai lançar junto com o Chili Peppers, vai ser da El Warner, não é? Entendeu? E foi um hype na época, 99, que a gente achava que os caras iam fazer um disco que ia estourar, entendeu? E nada a ver, não ia acontecer porra nenhuma disso, né? Mas esse foi vendido na época, né? Vamos voltar a fazer um disco Beach Boys. Eu lembro como se fosse hoje, eles botando as coisas assim, né? E aí saiu o disco em junho, aí tá, eles mudaram a data por causa do Californication, não sei se vocês lembram. sim, sim. E, e aí deu a turnê, aí a galera, aí, assim, desesperado, querendo discutir com alguém, e isso também motivou a fazer a lista, né? Mas aí, no ano seguinte, quando a lista se estabilizou, a banda meio que acabou, né? Com a briga do Trey com o resto da banda ali, né? sim. Naquela final de turnê ali, que foi na Inglaterra. E aí a banda acabou e ficamos sem banda nenhuma. Aí ficou aquele ato, né? O Mike Patton vai fazer um projeto pop. E aí, até na época, saiu as demos do Peeping Tom, foi 2000, 2001, quando saiu a primeira vez. Saiu o Director's Cut do Fantomas. Até eu lembro quando o Rodka foi em Londres, um show deles. Eu lembro disso, quando ele Sim. estava morando em Londres. Show de lançamento, E lembro disso. isso.
E aí começaram a pingar os MP3, os vazamentos, os leakings, aí os bootlegs começaram a virar MP3 também. Foi. E isso aí foi meio que uma revolução assim na, na, na ampliação do nosso conhecimento musical, né? Que até 99, 2000 era uma coisa, e aí a lista funcionando junto, aí veio o MP3, e com certeza são coisas que foram pontos de origem do tributo, no fim das contas, né? Desse negócio da democratização da música, da distribuição do MP3, de disso, entendeu? Isso com certeza foi uma grande influência ali, né? E o fato de a banda da banda não existir mais, do Mr. Bungle ser impossível de fazer um tributo cover, não ia dar certo. E no Faith No More, meio que nessa época vocês devem lembrar, né? Existia meio que a galera renegando o Faith No More até um determinado momento. Mas, ao mesmo tempo, essas bandas de new metal começaram a fazer uma releitura e dizer que era a grande influência delas. E até essa foi a origem dos primeiros tributos ao Faith No More, né? E aí o Mike Patton, tipo, esses caras são culpa a mãe deles, né? Culpa Falava a mãe isso, né? deles é clássica. E aí que veio, né? Começaram a discutir esses tributos. E aí, como vocês viram agora mais cedo, off daqui, né? Uma pessoa falando mal de um dos tributos perguntou por que a gente não faz o nosso, né? É. E aí que veio a ideia maluca. E aí tu resgata aí a data, Certo. foi a data dessa mensagem dele foi 2002, né? A data dessa mensagem que o pessoal foi agosto de 2002, tá? Uma pessoa chamada Zé, que eu nem lembro quem é, Também não, cara. José Antônio. 4 de agosto de 2002, falando do Tribute of the Year, Zé, The Cripple Bastard, ele falou: me decepcionei, uma porcaria, não tem nada que vale a pena. Eu tava pensando, já que tem muita gente aqui na lista que tem banda, por que a gente não monta um tributo nós mesmos pra ver como é que fica? É boa a ideia? E aí eu não tenho um follow-up desse e-mail, provavelmente foi a galera falando, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, só que 6 meses depois que veio uma pessoa, o Richarley, falando, né, bem pessoal, eu estive conversando com o Pablo, só voltarmos a tratar mais seriamente sobre o lance do tributo. Tipo, temos uma ideia de trabalharmos nele até o carnaval, começo de março de 2003. O que acham? Acho que é ótimo. Poderíamos dar. Aí ele já virou o produtor, né? Poderíamos dar um prazo até o final de janeiro para definir banda, música participante, mais um mês para gravar. Eu acho, o Pablo acha ótimo, vamos fazer, vamos fazer. E aí disso aí se enrolou, né? Por 11 meses, né? Não se enrolou, mas os preparativos, né? E aí, 11 meses depois, aí do meu gap aqui, porque infelizmente a gente perdeu o log das mensagens do Yahoo. Novembro saiu o site com um negócio organizado, talvez com uma primeira lista de bandas. E aí nasceu a ideia do tributo, né? E a ideia não, nasceu o tributo. A ideia já tinha sido nascido antes. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês têm de lembrança dessa época do tributo em si, da parte embrionária dele, não do tributo em si. Eu acho que, minha opinião, até um pouco o que eu achava, né? Eu não tava dando muita bola, porque eu achava que não ia acontecer. Era só uma ideia lá do maluco, e que ninguém ia fazer, que aquilo ia dar um puta trabalho, e assim, não quero esse trabalho para fazer. Já tem trabalho demais com o site, com a lista, com as minhas coisas. Eu tava na universidade, né? E aí apareceu o Richard, não, vou fazer, eu sim. Cara, aí eu virei motivador, né? Não fazia nada, só motivava, né? Mas aí eu pergunto pra vocês, quem que foi a ideia da época? Só a gente viu o Richard, né? Que Cara, foi a mola propulsora do negócio. Sem ele nunca teria existido isso. eu lembro que eu me empolguei, assim, com a ideia, cara, e tipo... eu sempre teve feedback positivo na lista, né? Toda vez que a gente ia falar sobre isso, a galera mostrava empolgação. E aí eu fui, rapaz... comecei a determinar alguns prazos. Olha aí, ó. Olha o Rodrigo. Ele aí. Só deu uma demora. esquerdinha. Tô dirigindo aqui. Tá. Pô, pensei que tu ia fazer a participação na bicicleta, cara. Cara do futuro. Mudei todo Não o tem plano. problema. Você tá desculpado, você tá adiantado, você tá na quarta-feira. Já é quarta-feira, tá no futuro aí. Exatamente.
Pois é, Rodrigo, a gente está falando aqui do comecinho, né, da ideia do projeto, e isso daí data Mas de vamos 2002, lá. segundo semestre de 2002. Mas vamos Ah, lá. Sem você é uma pessoa disruptiva, Horus. Ô, louco. Isso. Por que isso? Segue a história aí, Richard. pois é, Isso. aí, cara, E aí teve um louco lá que deu uma ideia, um tal de Zé. Não sei se você lembra dele, Rodrigo. O Zé. The Cripple Não. Bastard. Por onde andará o Zé? Ah, É o cara que começou tudo. Ah, Mas eu lembro disso, que o Richard é que assumiu o negócio e, tipo, se não fosse ele, realmente não ia rolar. Eu levei fé que a coisa ia rolar porque eu levei fé no Richard. Eu vi esse guri vai fazer não faço acontecer. ideia. cara, eu não sei, eu Só acho que largou uma lá, né? eu Largou me isso aí. empolguei principalmente quando eu vi que Não, a com galera certeza. com banda tava disposta realmente, tava demonstrando realmente interesse Isso. em botar pra Eu, frente. Porque eu sei que a maioria das coisas lá surgiu de improvisação da galera. Não, vamos se reunir, vamos fazer. Mas tinha uns poucos que já tinham bandas já rolando, assim, bandas. Tipo, a gente tinha o Medina, tinha a Nancy. Aí, tipo, quando eles demonstraram interesse, aí eu peguei A, cara. Tipo, então vai rolar. Então vou começar a definir uns prazos. Na época eu estava muito ativo também com o site que eu tinha também na época, né? Que era o Underweb. Aí eu falei, não, tipo, vamos lançar como se fosse um projeto tanto da Manga Weird como do Underweb. E, e aí eu fui motivando a galera assim, e botando prazo. Botando prazo que sempre era quebrado. A gente sempre esticava os prazos. Sempre. Mas eu sempre procurava botar uns prazos para poder ver se rolava, né? Ver se a galera realmente entregava, né? E aí o engraçado que o primeiro que entregou foi o Cáfila, né? Do Piauí, a banda do Piauí, Piauí. é, Piauí. Eu que, lembro. que era que não era nem tipo, não era nem de ninguém que tava participando da lista na época. Eu acho que o cara entrou na época por causa do tributo eu tinha contato com ele porque eles tocaram em Fortaleza. Eles tocaram em Fortaleza, aí eu apresentei Fernando, né? Fernando Castelo Branco, é o nome dele, isso, né? Fernando Castelo Branco. Aí eu apresentei o projeto eu peguei o contato com ele. Aí Aí eu lembro que foi até. A gente saiu do show, aí foi comer sanduíche. Aí eu fui com eles. Aí eu falei do lance do tributo. E aí ele desenrolou. Ele fez logo a versão, gravou logo. Eu falo, caramba, foi muito rápido assim. Aí eu acho que a partir desse momento, tipo, clicou pra galera assim. Tipo, caramba, já tem uma banda, já tem uma música. E aí agilizou muito. Tipo, depois disso. Aí depois disso eu não sei a ordem Foi que colocando aos mandaram. poucos as músicas? Isso eu não me lembro. Foi colocando aos poucos no site? Foi. Aí no site a gente foi apresentando trechos. A gente foi Hum, disponibilizando uns trechos das músicas, tá. Pra poder, tipo, fazer Teaser. um teaser, foi. Mas Foi. foi meio que o lance do. Cara, foi muito doido esse lance do Kafla, porque realmente foi uma coisa que eles gravaram muito rápido e entregaram assim, tipo, de surpresa. Aí eu fiquei, caralho. Mas foi o que deu a motivada assim na galera assim para poder ver que era uma realidade. Tipo, dava pra fazer mesmo. E isso daí, Pablo, se eu não me engano, o Elcio nem tava ainda na parada, tipo, nessa época aí. Isso que eu ia te perguntar, assim. Como é que o Elcio entrou na jogada? Pois é, eu Eu acho lembro que ele que. participava bastante da lista, ele era um cara Isso. bastante ativo na lista.
E ele trabalhava com estúdio, trabalhava com Era. banda, alguma coisa assim, Aí ele, né? chegou um momento que ele se propôs a fazer uma mixagem para poder Uhum. ficar tudo numa qualidade bacana. Mas eu acho que foi depois da gente já ter as primeiras músicas. Eu não. Já. A galera já tem mandado, assim. Porque talvez até ele não levasse tanta fé. Talvez eu acho Não. que. Para poder ele É propor importante algo desse até, tipo, ele se propôs a poder fazer mixagem de um monte de banda, né? sim, trabalheira de Pois graça é, ainda, né? pois é. Gastou tempo. Fez por amor, amor à pátria aí. Foi. Amor ao Fate No More. Mas eu acho a galera não botava fé pelas características da época, É, porque era muito difícil de ter você achar MP3 disponíveis na web assim. sim. Você não tinha, não era um negócio comum, né? Você tinha que usar é, softwares, aplicativos, né? Você tinha depois do escândalo Metallica, Napster, o Napster morreu. Sim. Mas aí entrou o SoulSeek, entrou o Trello, Nutrella, uma coisa assim, e outros, né? E aí que começou o pessoal a botar fé, mas mesmo assim, como é que a gente ia distribuir a música num aplicativo peer-to-peer, né? Porque a gente precisava botar num Sim. site e o pessoal baixar, né? Você não tinha YouTube nessa época, Pois é. e você não tinha esses sites de tipo o Mega Upload, que depois ficou bem popular, ou agora tem o WeTransfer e outros, que é muito fácil você conseguir qualquer 100 mega em um lugar aí e distribuir, né? Acho que não tinha nem E MySpace na época, né? Acho que é anterior ao MySpace, não é? o MySpace foi nessa época, o MySpace não É, pegou aqui, né? eu acho que já tinha na Mas gringa, é porque aqui ninguém usava. Aqui não tinha É, bem. é, Sim, era é completamente uma, diferente. Não tinha lugares onde tu entrava para pegar um disco assim independente. Não tinha isso. Era muito não, estranha a ideia de lançar um disco. Tu ficava, tá, mas a gente vai botar isso onde? Era estranha a ideia de botar num site. pois Eu é. acho que isso que deixava as pessoas meio, tá, mas como é que isso vai funcionar? Mas eu acho que aí que foi legal do Charlie começar a fazer o site e começar já a botar os teasers, porque daí tu começou a entender, ok, isso aqui Foi. tem como ser feito. E daí eu me lembro que o Pablo tinha falado comigo da gente fazer a From Out of Nowhere, que é o que eu tava te falando antes ali, que ele falou, vamos fazer uma versão acústica de From Out of Nowhere. Vamos fazer. sim, Só que na época eu morava em Porto Alegre, ele morava em Santa Catarina, né? E na época gravar à distância era meio, como é que a gente vai fazer isso? A gente estava meio sem saber exatamente como é que a gente ia fazer na prática. Daí ele acabou desistindo é, e resolveu fazer Last to Know, acho que fez, né? Acústica, com alguma outra pessoa. é, com um primo meu. E eu acabei pensando, não, eu vou seguir na ideia da From Out of Nowhere, porque eu já tinha gostado da ideia de fazer a From Out of Nowhere acústica. Daí peguei meu violão e resolvi fazer uma versão diferente que não fosse com os acordes de potência, fosse uma coisa mais psicodélica, assim. Daí comecei a fazer com os acordes abertos, para ficar mais uma coisa mais ir para um caminho Flaming Lips, assim. E comecei a gostar, pensei, pô, tá legal isso aqui. E eu lembro que eu comecei a fazer ela cada vez mais lenta e mais lenta. Eu pensei, vou fazer bem lenta essa música. A Out of Nowhere era super punkzinha, rápida, e se eu fizer ela bem lenta? E daí a versão que eu gravei com a Ectracton, que era a minha banda, é uma versão super lenta de From Out of Nowhere, meio psicodélica, assim. Que muita gente ouve e acha meio industrial, tem um quê de industrial, mas a minha ideia é que fosse psicodélica mesmo, assim, violões e tal. E eu lembro que a parte do teclado dos tanana, tem umas amigas nossas que passaram no estúdio quando a gente estava gravando, por acaso, e daí me deu a ideia de, vocês não querem cantar esse tanana, vamos fazer com um vocal. E daí elas cantaram bem lento. Tanana, tanana. E daí deu uma cara meio, eu acho meio indígena até para a música, sabe? Levou para outro lugar. E eu comecei a gostar do caminho que estava indo. E acabou ficando enorme a música, né? A From Out of Nowhere era pequenininha, mas acho que a nossa versão ficou com 6 minutos, porque ela é bem lenta. E acabou surgindo de uma ideia minha com o Pablo e acabou se transformando numa versão da minha banda, da Ectracton, que depois o senhor Bill Gould ouviu, já vou adiantar isso, né? Quando o tributo ficou pronto, eu encontrei o Bill Gould numa festinha lá do Fate No More e eu perguntei para ele se ele já tinha ouvido, e alguém tinha passado para ele, não sei se foi um de vocês dois, imagino que sim, e Eu ele mandei falou, o CD pra ele. foi tu? O Então, Pablo, ele É, o tinha um Pablo. CDzinho, ele falou, eu ouvi inteiro.
Eu falei, e aí, quem tá achando isso aqui? Ele falou, pô, gostei muito porque eu achei que as versões são muito diferentes das originais. E isso é o que bateu para ele, assim, achei que cada versão era completamente diferente, não era o que eu estava esperando. E daí ele me perguntou, e a tua qual é que é? Eu falei, From Out of Nowhere. Ele, é uma versão psicodélica, não é? Deu, sim, isso. Eu fiquei muito feliz que ele reconheceu como sendo uma versão psicodélica. Deu, sim, essa era a ideia. Ele falou, pô, gostei bastante, achei muito legal como vocês levaram as músicas para lugares completamente diferentes. Então teve a aprovação do Bill, ele ouviu todas as músicas. E eu achei surreal, né? Imaginar que o cara que inspirou tudo isso aí, né? Um dos caras da banda, ouviu as nossas versões e curtiu. Isso é muito bacana, né? Para mim isso é tudo. Com certeza. É. Eu não sabia que ele tinha ouvido, não tinha certeza. Porque eu nunca perguntei pra ele disso aí, nas conversas, né? Aliás, nas conversas que a gente fez de Q&A com ele, até a gente perguntou do tributo e tal, mas assim, não que ele tenha ouvido e dado feedback, assim, né? Uhum. Mas legal, 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 legal. É bem legal. E o Bill foi uma parte importante do tributo, né? Foi. Que ele mandou a carta, né? Porra. Uma coisa interessante disso, e acho que foi uma coisa que talvez tenha feito ele engajar, é que ninguém falava o Fade No More nessa época. Ninguém tava falando, né? Só essas bandas aí de new metal que estavam realmente revisitando muita coisa do Fade No More, principalmente Korn, nessa época eu falava do Korn, Papa Roach também, faziam uma cover de Gentle Art of Making Enemies, se eu não me engano. E Slipknot também falava que King for a Day salvou o cara do suicídio. Enfim, tem umas merdas assim. Mas ele achou legal isso aí, porque realmente, principalmente o best friend do Rodrigo aí falava muito mal do Fade No More também nas entrevistas que ele dava, né? Então ele tinha uma atitude muito ruim disso aí. Ele ainda acho que não tinha superado muito o fim aí, porque o Patton e o Billy é meio que irmão mais velho, irmão mais novo, assim, sabe? Eu já percebi que eles têm esse tipo de relação, assim. O Rodrigo até pode falar melhor, entendeu? Mas eu acho que eles têm essa relação de irmão mais velho e irmão mais novo que é bem, assim, peculiar, assim, no sentido. Entendeu? Se dão muito bem, falam bem, mas eles têm essa rusga, assim, também, entendeu? E eu acho que nessa época pegou muito mal, assim, algumas coisas que estavam falando, assim, eles ficavam meio putas, ficaram assim, sem se falar uma época. E eu me lembro que o Billy, nessa época, ele tava morando na Espanha, ele morou um tempo na Espanha. E ele tava lá quando a primeira vez que a gente falou com ele, disso aí do tributo. E até um pouco antes disso, não sei se vocês lembram, eu tenho certeza que o Rodka lembra porque a gente fez um chat no Mirk com o Billy, não sei se vocês lembram disso. Claro. Pois é. Eu não participei, mas eu lembro. Eu lembro da época. E aí, Vocês comentando. nessa época, ele tava montando uma banda com o Puff e com o John Hudson, que era o Castro Sinatra. Ah, o Cássio Sinatra, sim. Isso que não deu certo, porque eles não acharam um vocalista. Obviamente eles deviam estar. Eu conversei com o Bill sobre isso também, e ele me confessou que, na verdade, eles não gostaram muito do resultado. Que eles fizeram alguns ensaios, tentaram compor junto, e as coisas que compuseram, eles não ficaram muito satisfeitos, e aí eles acabaram desistindo. Ele me confessou que foi isso. Claro. Porque, pensa, olha só, juntou o Bill com o Puff. É o Parapumba lá deles, lá, né? Famoso, né? É, Só que tem que ter o Rod junto, que é a base do Fade No More. É o Rod, o Puff e o Billy. Sempre foi assim. E aí, sem o Rod para fazer os arranjos e dar a polida, deve ter ficado muito estranho. mas E eu eles tenho devem ter se sentido curiosidade, estranho. eu queria ouvir para saber o que saiu, sabe? Mas, não sei. Ó, eu nunca escutei o Castro Sinatra, mas o que eles me falaram é que era um Fade No More com cornetas. Caramba. E É tipo o cara do o Dislobber do Ugly tributo. Joe cantou umas músicas com eles. Quem? Sério? Isso eu não sabia. Isso eu não sabia, né? Isso eu não Mas Whitfield não ficou Crane, bom. Whitfield Crane, né? Whitfield Crane. Ele cantou umas músicas, não ficou bom, e aí eles decidiram não seguir à frente. É óbvio que não ia ficar bom, né? Esse cara é o Fade No More sem o Rod. Aí bota o cara do Eagle Kid Joe. É óbvio que não vai dar certo. Enfim. E até aí é uma curiosidade fora
da Banguir e do Brasília Sabor, vocês podem observar, cara, que o Bill, no trabalho solo dele, ele dificilmente, como compositor, ele faz rock. Porque tudo que ele faz deve ficar Fade No More, porque é ele que escreve as músicas do Fade No More, entendeu? Então ele faz essas músicas mais assim, ambiente, tipo Talking Book, ou participa do disco só fazendo baixo. Porque ele é o Fade No More, cara. Essa que é a verdade, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz sentido. Acho que ele Sim. foge um pouco, né, de fazer o Sim. rock. É. Pode ser. Ele escreve, putz, isso aqui é Fade No More. Cara, ele deve assim, cara, não vou. Como é que eu vou botar pra frente isso aqui? Isso aqui é Fade Eu No acho More, que ele porra. deve escrever até hoje pro Fate No More, pensando... Porque não adianta, acho que Claro. sai coisas Fate No Moreísticas dele. Deve ter várias músicas ali Com certeza. guardadinhas. O Som Invictus é o Billy. É. O disco só saiu por causa do Billy, né? Forçou, né? Tem umas músicas ali que, por exemplo, eu lembro da gente conversando no Q&A lá, que ele falou umas coisas que a Rise of the Fall é do Rod, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente não tinha a menor ideia, né? Mas as músicas todas ali é ele, cara. Ele é a base ali e tal, e foi trazendo. Que é a história da Matador, que vocês provavelmente devem ter lido no livro do Adrian, que ele trouxe a Matador, mostrou pro Patton, aí tava meio assim, né? E aí o Patton, escreveu pro Fade No More e tal, ficou empolgado, né? Mas ele tem isso também de ser meio assim também, né? Retraído, talvez. Até o lance da Just a Man é um exemplo disso, né? Ele Lembrei ter disso. vergonha da música. Ter vergonha da música, tá ligado? Porra, Que é logo o Trey Just a falou que... Man, que é maravilhosa. Mas eu acho que ele ficou com vergonha justamente porque ela era uma música mais popzinha, assim, ele pensou, não sei se isso vai ser legal. Mas ele acabou tocando meio sem querer, né, numa fita demo, e daí o Trey ouviu, achou, tipo, porra, isso aí é muito legal, isso aí tem que estar no disco. E ele é que insistiu, né, o Trey Spruance que insistiu pra música entrar. E, porra, eu acho uma fez das os arranjos todos. Fate No More, acho foda aquela música. E engraçado que da turnê de retorno era a música que fechava, né? Sim. Era quase Sim. todos os shows, assim. Não, toda a turnê de 95, a parte metade pra frente, a turnê de 97 inteira, eles fechavam sempre com Just a Man. E Rodrigo, por que você não participou do tributo? Que você já tinha banda nessa época, né? Tinha, a gente ia tocar Take This Bottle. É verdade, eu acho que tá na lista ali na minha lista dos que ficaram fora. Só que a minha banda era muito ruim. Era muito, muito, muito ruim. Então, não foi a questão da vergonha de gravar e colocar pra fora o que a gente estava ensaiando. Mas chegaram a gravar? Mas tem muita... A gente chegou a ensaiar e eu não lembro se a gente gravou, mas a gente ensaiava e era muito ruim. Era vergonhoso ruim. Então, não. A gente decidiu não. Mas tem muita coisa vergonhosa ruim lá no tributo, cara. Não. Muita não, algumas. Pô. Mas... Era outro nível. Algumas. A minha banda era outro nível. Ó, polêmica. Eu dou um exemplo. Tem uma música lá de uma banda obscura que não tem press release, que é a Pets of Glory. Porra, aquilo lá não é legal, cara. Já não é uma música legal. Eu não gosto da Pets of Glory. E aí aquela banda ali, porra, aquela música ficou muito estranha no tributo. Mas tudo bem, é o voluntarismo do tributo que conta. Mas não era nem estranho a nossa versão, era ruim. A gente era músicos ruins na banda, tentando fazer uma coisa que a gente não tinha capacidade. Agora fiquei curioso para ouvir. Tá ruim, tenho curiosidade de ouvir também. Eu vou tentar ver se eu ainda tenho contato com ele, se alguém tenha alguma coisa. Um ensaio, pelo menos, pra gente ouvir. Meu Deus do céu, que vergonha. Eu gosto, eu me lembro que é a versão de Be Aggressive, eu não lembro o nome da banda, vocês devem ter aí o nome da banda. Eu acho Lava Jato. Lava Jato. Eu acho super divertida essa versão aqui. Tem meio que um sambão no meio, eu acho super divertida. Essa eu lembro que eu gostei bastante. Eu tenho dificuldades com essa música, mas eu entendo o teu ponto. Diego Medina tocando Caffeine é muito bom. Muito bom. É uma das melhores. É uma das melhores.
Eu tava falando pro Richard antes, né? As minhas preferidas é a de Slobber e a Café. É. A de Slobber A minha é do não, Zimmer. Pablo. Não, a tua eu Sinceridade, gosto, eu gosto até os 4 minutos, depois ela fica muito longa. eu sei, ela ficou longa. Mas eu gostei Ela da. podia. Eu gostei da tua versão. Eu acho que ela podia ser metade da música. Que eu acho que tu podia ter feito a metade da música, ela ia ficar legal. Eu acho que com 6 minutos ficou longa. É verdade. É. Mas eu gosto dela longa. Mas a versão ficou muito boa. Eu gostei. Só que eu acho ela longa. Porque ela parece que se repete, tá ligado? Bill Gould gostou. Não interessa a tua opinião pra mim. Que é isso que interessa, né? Não, eu tenho uma história legal sobre isso aí, cara. Quando eu fui lá quando eu fui assistir o Fade No More na Cracóvia, aí o Bill acabou me dando ingresso e botou no camarim, né? Depois do show, né? E aí tava a banda que ele produzia da Bósnia, a Dubiosa Collective, lá. Hum. E aí a gente tava falando de disco do Fade No More. Tava aí a banda do Dubiosa, o Billy e mais alguém, eu acho que era o John, se eu não me engano. Tava calado ali, como ele sempre fica. Aí o Dubiosa tava falando que eles ouviam King for a Day num bunker, né? Porque tava no meio da guerra lá, eles tocavam umas músicas e tal, né? E aí, beleza, terminou o papo, aí eles começaram a falar do Album of the Year. Aí eu, com meu excesso de sinceridade, né? Eu falei, cara, eu acho que é o disco que é o fechamento do Fade No More, é o menos popular, né? Ou o Bill ficou puto, velho. Porque ele tem um E os carinho. caras falando. Porque é um disco Sim, depois eu que ele entendi. fez quase sozinho. Exatamente. Depois eu entendi, porque na época eu não entendia. Que depois tu lê o livro do Adrian, você entende as coisas, né? Ele esclarece muita coisa ali que não tava muito clara. Aí eu falei isso aí, ele assim, sai daqui, herege. Cara. Isso é outra coisa que eu tenho É, curiosidade. No Album of the Year, tem umas músicas que eles gravaram que foram limadas pelo Mike Patton. Vocês lembram dessa história? Isso tem no livro também. Sim. sim. Dezena de músicas que o Patton não gostou, se eu não me engano, só Ashes to Ashes dessa leva entrou no disco, e o resto ele detestou, as músicas foram cortadas. Eu tenho muita curiosidade de ouvir essas músicas, para ver se eram Acho que tão ruins. uma delas tá no B-Sides lá, Instrumental. Eu acho que aquela É uma delas. É uma bosta, né? O é Patton tem uma, razão mesmo, né? eu acho aquela tranquilamente a pior música do Faith No More. Nossa, aquilo lá é muito ruim. Até as de 82 lá, que eles faziam 10 minutos de repetição, são melhores das demos lá do que aquela música ali. Mas Mas eu tinha curiosidade de ouvir as outras, assim, ver o que eles fizeram mais. Porque se uma delas era Ashes to Ashes, que eu acho uma das melhores do Faith No More, as outras não podiam ser tão ruins assim, eu acho. Ou odiam, mas eu tinha curiosidade de ouvir. Eles venderam ó, as músicas pro Papa Roach. Mas ó, dessa leva aí, a Paths of Glory tá nessa leva. Ah, tá, também? Sim. Que não é das E minhas a outra, preferidas. eu não gosto da Paths of Glory, cara. Também não. E a outra eu acho que é. Que o Patton trouxe várias, né? Ele trouxe a Got That Feeling, trouxe a Naked in Front of the Computer, que são as que ele trouxe depois pra fazer tipo um bem bolado ali, né? E aí veio o John Hudson, né? Porra, trouxe Collision, trouxe Strip Search, porra. Cara, é bom, né, velho? Strip Search, tá que pariu. É maravilhoso. É. Então, enfim, teve esse rolo aí, né, lá na Cracóvia, a pequena crise. Foi engraçado. Agora é teu disco depois. preferido, né? Hã? Agora é teu disco preferido. Não, na verdade, assim, ó, Vai eu acho ouvir que isso. o meu disco preferido foi No More é o King for a Day, cara. Eu cheguei à conclusão esses dias. Velho. Eu acho que ele é o que envelheceu melhor de É, todos. mas assim, o meu favorito ainda é o Angel Dust, mas eu Meu reconheço também. que o King Friday ele e ele é o mais Atemporal, eu acho. ele
ele vai para vários lados e ele vai muito bem, assim. E eu acho Starry AD um dos ápices do Faith No More, assim. Starry Yes. AD é das melhores músicas que o Faith No More já fez. Eu, eu e Cassiano vimos ao vivo. Pois é, cara. Foi muito Caramba. demais. Muito, tu é Única doido, vez cara. que Eu ia ficar tocaram, muito arrepiado vendo essa música ao vivo. Beleza, a gente falou já dos desafios, que é na pré-rede social, início de blog, e como é que a gente formou a equipe final do tributo? Que aí acabou o Elcio entrando depois, que eu não me recordo muito bem, talvez isso é uma coisa que ficou meio obscura. E as bandas, assim, como é que foi fechando, não foi fechando? Eu sei que isso aí foi um negócio bem complicado, né, para conseguir botar uma deadline, traçar uma linha, acabou aqui, ninguém mais entra, ninguém mais sai, e vamos fechar. O Foi. nosso produtor pode falar mais sobre isso. Eu não lembro exatamente, assim, ordem nem nada, mas, assim, algumas coisas me marcaram, assim. Primeiro, teve a questão da Pitty, né? Porque a Pitty já tinha lançado o disco que tinha estourado, né? Então, foi uma surpresa muito grande, assim, quando eu recebi a ligação do Rafael Ramos no meu telefone direto, Baba Cósmica. Ele era produtor dela, é o produtor dela, né? E aí ele dizendo que ela queria participar. Aí eles estavam já em estúdio para poder gravar algumas coisas, né? Tipo, aproveitar o sucesso lá do disco dela, né? Do Admirável Chip Novo, né? E, e aí em pouco tempo eles entregaram já uma versão já também. Aí, tipo, ela entrou indicada pela Nancy, pela Nancita, Uhum. que, enfim, a Nancita já fazia parte do grupo e era muito ativa, né? A Nancy era muito ativa no grupo. E, Cita os Gratzers. e os Grazes, bandaça, a banda dela é muito boa. E, e assim, outra. Na época eu tava falando muito com o o baixista do, Da do, lista? do Jason. Não, o baixista do Jason, que o Jason queria participar também, né? Mas Flávio. aí o Jason foi das bandas que acabou não participando, né? Sim. Pois é, que acabou não Esse- entregando também. E, é, e assim, no mais, a maioria era de gente já do nosso grupo, que participava da lista. Mas depois que a gente lançou o site, aí depois que a gente lançou o site, começaram a aparecer algumas pessoas. Só que a gente levava, Pablo, a gente levava o pessoal pra lista, né? O pessoal tinha que interagir de uma certa forma na lista, né? Eu lembro disso uhum. daí. Eu acho que o pessoal a- a- até pra poder, eu não sei se eles enviavam direto as coisas pra gente sem participar da lista, eu não lembro disso. Não, eles até depois você acabou abrindo, assim, né? Até porque Foi. faltava o pessoal entrar aliás, faltava pessoas para próprio line-up do tributo, então a gente acabou abrindo, porque não ia ter tantas bandas assim que a gente imaginaria que ia ter, né? Ou do it yourself, que a gente falava isso, eu lembro de falar, não, pega só um microfone de computador e grava, Foi o que foda-se. eu Isso fiz. aqui, isso aqui é o que a gente quer, o que a gente quer Eu fazer é gravei participar. literalmente com um microfonezinho aquele de computador, assim, fininho, Eu assim. também, eu também, eu também. Aí, no caso da Nostromo, né? As the Worm Turns. Aí, o meu amigo, Jorge Fries, ele programou a música toda no computador. E sei lá qual o programa que ele usou. Espero que não tenha sido Fruit Loops, alguma coisa assim. pela época é capaz de ter sido. Mas era bom pro Loops, eu Pois é, gostava. aí, enfim, aí a gente montou uma versãozinha lá, botei uns samplers lá do Blade Runner pra deixar. Gravei duas vozes pra poder se sobreporem lá e ficou bacana lá. Eu gostei. Achei que ficou bacana assim. Mas assim, grande parte das músicas assim
Foi a galera realmente da lista querendo participar mesmo. Então, tipo, vamos gravar aí de qualquer forma. E, enfim, foi muito legal isso daí. Aí, quando o Elcio entrou, aí ele ajudou a fazer essa questão da mixagem, a nivelar as músicas. Então ficou, tipo, quando você parava pra ouvir todas as músicas na sequência, tava muito bom, assim. Tava um negócio bem. Não tinha. A produção acabou surpreendendo, assim. Parecia uma coisa profissa. Pois é. É. E aí, só para repassar para vocês, eu vou passar a lista inteira aqui do tributo. O tributo abre, são 2 volumes, né? Sim. O tributo abre com You Care a Lot, da Arkham. Depois Why Do You Bother, da Intona Rumori, que é do Glam, né? Depois As the Worm Turns, Nostromo, que é o Sim. Charlie. Também. Depois Fate No Medley, de Speed Turtles, que é o Elcio. Depois Cine Vitória, Epic. Não conheço, não sei quem é esse aqui. Depois Mental Osmosis, Everything's Ruined, que é o Porres. Depois Terrortronic com Midlife Crisis. Depois Dead Man Walking, Smaller and Smaller. Depois Miscelânea Suína com Dislobber. Sensacional. Depois Nancita e os Grazers com Get Out. Depois Crush It com What a Day. Super Elgo Elvis com Take This Bottle. Tosco in Loco com The Last to Know. Fate No Man com Strip Search, Elcio de novo. E aí terminou o primeiro volume. E aí o segundo volume é Luta de Classes, Introduce Yourself. Acho que esse galera do Rio, se eu não me engano. Era um cara da lista. Extracton com From Out of Nowhere. Senador Medinha com Caffeine. Depois Fetal Alcohol com Midlife Crisis. Houve 2 Midlife Crisis aqui. Aliás, teve 2 Midlife Crisis e 2 Last to Know, né? Depois Lava Jato com Be Aggressive. Depois Baixa Maré com Gentle Art of Making Enemies. Depois Amber Visions com Caralho Voador. Ficou legal também. Ficou legal. A Peach com Dig in the Grave. Circle of Agony com Google for Caca. Rodata The Last to Know, que é o Elcio também. Cirilo Cavalli com Just a Man. Cáfila com Naked in Front of the Computer. E Dirt com Pets of Glory. Eu tenho muita curiosidade com a Dirt, que é a Pets of Glory, que, tipo, parece que eu lembro da história que eles mandaram MP3, o Richard não sabia quem era, da onde que era, não mandaram release, não mandaram as pessoas que cantaram, era um troço mega obscuro. Cara, Né? eu sei que eu lembro que teve casos desse tipo, assim, que a gente, tipo. E a gente ficou, cara, bota ou não bota? Mas aí a gente, cara, mandaram e vamos botar. No final das contas a gente decidiu botar, assim. Mas era um lance que, tipo, o site tava tão direitinho, a gente tava. Todas as bandas estavam seguindo direitinho, mandando os releases, mesmo que não tinha banda, improvisava, fazia algo lá pra poder botar, e uma mandou assim, sem muita informação, e a gente ficou um pouco na dúvida, mas a gente colocou. Sim. E a Dirt é uma dessas, né? Pois é. Eu lembro que tinha dificuldade porque o site tinha cada banda e tinha um release com uma foto e um release Isso, oficial, né, da banda, era. falando dela e tal, né? E realmente do Dirt não tinha informação, é um negócio muito louco. E você vê que é uma versão assim bem punk, né, cara? Bem punkzona, assim, né? Às vezes até pode se pensar que superou o original, né? Então, enfim. Assim, mas enfim, eu acho que o resultado final do tributo ficou muito bom. A gente pode ter discordâncias em relação a algumas versões, pode achar que algumas versões até foram hereges em um certo ponto, mas é muito o que o Bill falou, assim, ninguém quis fazer cópia, e ficou um negócio original, assim.
E Eu, aí eu acho que eu no boto. geral, acho que a maioria das pessoas que se propuseram a participar, ela entendiam o espírito do Fate No More, cara. Que o Fate No More não seria uma banda que faria um cover qualquer para as músicas, nunca fez, assim. Tipo, então as bandas se proporam a fazer uma coisa que fosse um pouco mais original, né? Acho que seria o melhor, a melhor forma de respeitar o legado da banda naquela época, assim. Sim, total. Sim. Acho que é isso que o Clapton reclamava das bandas de nu metal, por exemplo. Isso, Os caras não estão entendendo o que a gente faz, porque o que a gente faz não é copiar outra banda, é justamente fazer algo, né, original. isso. É isso. É bem nessa linha mesmo, assim. E, e eu acho que. Ah, aliás, antes de eu achar alguma coisa, né? Vocês lembram como foi a repercussão do lançamento, assim, coisas que vocês não esperavam e acabou acontecendo? Porque assim, eu acho que quando a gente lançou, levou um tempo assim pro pessoal digerir e ouvir. Eu não lembro de como é que foi a repercussão na lista. Até não lembro se houve picuinhas e sobre algumas coisas. Eu acho que teve algumas pessoas que reclamaram de várias versões. É, Somente das músicas mais populares do Fade No More, Epic e Midlife Crisis, que ficaram completamente diferentes da original. Eu lembro, Eu sim, lembro da galera vagamente de reclamar de pessoas Epic. reclamando. É, eu lembro. Exatamente. A galera falando bem mal, assim. Mas em compensação, por exemplo, E X Lober foi, tipo, geral, assim, tipo, pirou, assim. Tipo, caraca, que ficou foda. Puta que. Foi. Mas uma versão death assim, metal é. com trompetes. é. Agora eu acho que realmente esse lance da repercussão, primeiro assim na lista, assim, eu acho que no geral também foi muito positiva, foi muito boa. Na que eu lembro assim, eu lembro poucas coisas, tanto que foi muito específico, eu lembro bem especificamente de Epic que que gerou uma reclamação assim. Mas mas se a gente Sim, for pensar, cara, pô, é a música mais batida do Fenômeno. Era mais provável que alguém fosse não agradar menos, assim, não sei. É é, difícil agradar logo com a música que é a mais a mais popular de todas, assim. E, mas no geral, acho que dentro da lista foi super positivo. Agora, eu lembro que quando começou a sair nos sites gringos, aí foi bem bacana, assim, pra gente, assim, que a gente ficava trocando e tudo, ó, saiu do Blabbermouth. Aí. E, por fim, o lance do próprio Billy mandar a carta foi, pra gente, particularmente, foi o ápice, assim. Acho que mais importante do que qualquer coisa, a opinião do Billy foi, foi o que validou tudo. No, mas pra gente ali como fã e sabendo que não tinha um alcance tão grande, a gente não tinha como fazer uma coisa dessa ter um alcance tão grande. Só o fato do Billy ter aprovado e ter mandado aquela carta foi demais, assim. né? Não, com certeza. Validou o tributo, né? Foi, De uma certa maneira. Então, isso aí foi. Acho que foi fundamental para dar uma credibilidade também, né? Não era um bando de maluco ali, claro que era um bando de maluco, né? Mas assim, a carta dele foi legal e ele acho que se sentiu bem assim com o negócio também, né? Pô, olha o que esses caras estão fazendo e tal, achou legal, assim. foi. Ele sempre falou bem disso aí, desse detalhe, assim, então foi uma coisa legal, assim. E aí, cara, vou puxar o gancho disso aqui, porque não tem a ver com tributo e tal, mas, e até por coisas que aconteceram recentemente, que é o famoso efeito borboleta, e essas pessoas até que faleceram recentemente aí agora, não o Juan Brujo do Brujeria, né, mas Sim. eu não sei se vocês sabem isso, né, eu também não sei como vocês conheceram o Billy. Eu não sei se foi por mim, pela Banda Weird, ou se foi de uma outra maneira, tá? Pra mim foi pelo Aí Google.
Foi, eu acho que o Rodrigo também, né? Foi. Foi. Então, aí é legal deixar, fazer esse gancho, que a pessoa que me apresentou o Billy foi o Alessandro, lá de Brasília. E o Alessandro conheceu o Billy pelo Pinch, que morreu agora esse ano, do Brujeria. Sim, E o Pinch aquele outro que o magrinho, né, que ficava gritando, né? isso, o cabeludinho o Pois Pinch, é, o ele cabeludinho. apresentou o Alessandro pro Billy, e aí e nessa época aí o Alessandro falou de mim pro Billy, e isso foi antes da gente fazer aquele chat no Mir, que foi em 2000, se eu não me engano. Mas aí o Bill, pô, vamos conhecer esse cara aí. Aí o Bill me passou o ICQ dele, velho. Isso. E aí eu falava pelo ICQ com o Bill. Aí eu comecei a ficar mais próximo dele também, né? Nisso aí. E aí trocava ideia com ele, cara. Volta e meia aí, nesse período aí de 1999 até 2008, 2009, né? Quando saiu a reunião do Fate No More, né, cara? Quando saiu os primeiros rumores, eu mandei e-mail pra ele, Bill, porra, isso aí é verdade? E aí ele, não sei, espera aí que vai acontecer, não sei o quê. E aí que teve a minha retomada com o Bill também, porque eu fiquei um período sem falar muito com ele, principalmente ali em 2006, 2007. Até eu falei um pouco com ele quando a gente começou em 2005, 2006 a sair muita demo do Fate No More, na internet, principalmente por troca, assim, começaram a sair umas coisas do nada no eBay, assim. E eu sempre ia pedir pro Bill se aquilo era real, se era de fato alguma das fitas do vault dele e tal, e ele confirmava, entendeu? E inclusive aquela Patton Introducing Tape, não sei se vocês lembram dela, que tem aquelas demos da primeira gravação do Patton no Fade No More, que começa com a Cowboy Song. E eu fui perguntar pro Billy assim, cara, como é que tu conseguiu isso? Ele perguntava assim, apareceu no eBay, assim. E aí, daí que a gente manteve a amizade com o Bill, e aí realmente ficou mais próximo quando o Fade No More veio pra cá, né? Que aí todo mundo que saiu isso foi muito legal, né? Que eu acho que é o grande legado da Bangweird, que são as amizades e as pessoas que se conheceram, no fim das contas, né? Sim. Mas foi muito legal que na turnê de 2009 eu consegui apresentar o Bill para muita gente. Isso foi muito legal. Ele acho que curtiu muito isso. E aí, com certeza, o Rodka foi uma das pessoas que a gente se conheceu por ali, né? E acho que ele foi, não lembro, eu acho que foi em BH, né, Rodka, que você conheceu ele, né? BH. Primeira vez que eu vi ele foi em BH. Junto com, junto Certeza. com o Rodrigo. Rodrigo, Sim, E exatamente. aí, a gente tinha se combinado de ir para BH depois do Maquinária, né? E aí a galera foi, eu tava morando lá. E aí, inclusive, a gente foi lá em casa, né? A gente foi na minha casa e depois foi na casa da amiga do Rodka, Letânia. como é que é o nome dela? Da Letânia, isso, da Letânia, que morava na Savassi. O Rodrigo foi lá pra casa, né? Que ele foi lá ele não ia, mas acabou indo de última hora, assim, não, vamos junto e tal. E aí ele foi junto no show, né, cara? E eu só tinha passe, acho que para 2, 3 pessoas, mas eu fui, cara, vamos indo, vamos indo. Aí a gente conseguiu botar o Rodrigo junto lá dentro. O resto é história, né? Ele conheceu o Bill lá aí, né? Aí, porra, aí dali vocês foram fazendo a amizade de vocês junto com o Bill, e aí é isso aí, cara. Você lembra quem me deu Mas o passe no final, Pablo? quem te deu o passe, cara, não O lembro, meu. adesivinho do passe? Foi o Paulo Eu do lembro que eu tinha. Sepultura. Foi o Paulo de Sepultura. Nossa, tá, verdade. Mas eu lembro que a Tava... gente empurrou pra dentro ali, né? Quando não tava querendo, o Galeguinho lá, que era o tour manager, não queria deixar. Eu falei, mas ele tentou entrar em São Paulo. Eu meio que Sim, eu enganei o cara dizendo que você é o Alessandro. sim. E aí o cara acreditou que era o Alessandro porque a gente encontrou o cara em São Paulo. E eu entreguei uma camiseta do Brasil pra ele lá. Eu falei, pô, o cara tá aqui, conhece o Bill, amigo do Bill, bota o cara pra dentro, porra. E aí ele botou, entendeu? Foi isso, foi assim que você. Aí depois você pegou o adesivo com o Paulo que tava bêbado no fim do show, né? Depois, né? Estava, Isso, e o backstage lá que foi legal, porque estavam todos lá menos o Patton, né? Sim. Sim. E foi legal, porque tava todo mundo lá. Foi muito legal. E o Bill parou pra tomar cerveja com a gente. Eu tenho as fotos. Não sei Eu se lembro vocês têm muito essas bom. fotos. Tenho, Eu tenho as tenho- fotos eu tenho- reveladas aqui em casa. Pô. Eu lembro que a gente conversou horrores com o Bill esse dia. Foi muito Pra legal. caramba. Foi. E aí no dia seguinte encontrei os caras no Mercado Central em BH ainda.
Você comeu um Pô, eu sanduíche lembro de tu jiló falando com o isso aí. Patton, não foi isso? Isso, exatamente, isso. Eu bati uma foto com o celularzinho Nokia, com o Patton Nossa e com o Bill, Senhora. assim. 2009, assim, novembro de 2009. Mas, enfim, retrocedendo ao nosso mundinho do Brazilian Sabor, né? Com certeza o Bill foi uma pessoa que fez esse negócio realmente tomar corpo e ser reconhecido. Que toda release que saía depois falava que o próprio baixista do Faith No More deu suporte e tal, entendeu? Foi. Meio que deu uma referendou, né, o tributo. E aí, no meu pequeno roteiro que eu fiz aqui, do legado, né? O que ficou de legado desse tributo que a gente fez? O que a gente poderia ter feito diferente, de repente? E o que a gente poderia ter feito melhor, assim, dadas as grandes limitações que a gente tinha, né? Tanto em termos de internet por si, né? E tanto que a gente era tudo uns quebrado fudido, universitário e tal. Tipo, ninguém tinha dinheiro ali naquela época. Não tem agora, mas assim, era uma completamente diferente a condição que a gente tinha. Meio que era muito mais voluntarioso mesmo, doando tempo, do que tendo, de fato, conseguir financiar as coisas que a gente estava fazendo, né? Seria praticamente impossível. Não era uma época ainda de crowdfunding, de vaquinha, né? Isso aí nem se pensava nisso, né? Mas, enfim, boto na mesa para vocês comentarem sobre isso. Cara, O uma Rodrigo coisa teria certa. arranjado uma banda diferente para gravar Take This Far. Diferente. É. Cara, uma coisa quanto a legado é que depois, nos anos posteriores, rolaram alguns tributos virtuais aqui no Brasil que foram claramente inspirados pelo Brasil Sabor. Eu lembro que a Flávia Durante, ela fez um Ronivon, do Ronivon. Foi. E ela falava que virou. abertamente. E eu falava com ela na época, tudo também. E ela me perguntou várias coisas sobre o tributo e eu sei que não foi o único. Se eu não me engano, não foi o único, assim. Então, tipo, já teve essa influência desse lance de... Eu não acho que o Brasília Sabor foi o primeiro desse tipo. Eu acho que na época a gente já tinha referência de algum que já tinha rolado na gringa. Mas no Brasil, eu acho que foi o primeiro. E aí depois Eu teve esse do também acho. Ronivon, que com certeza. E, isso daí foi um legado claro, assim. Foi uma influência, assim, para outras coisas que rolaram, assim, na época. E é engraçado porque a Esse do. gente... Ah, diz aí. Não só complementando, esse do Ronivon, cara, eu lembro muito bem dele, porque foi nessa época que se reviveu e se redescobriu os discos do Ronivon da década de Sim, 60. sim. Os E foi psicodélicos numa deles lá, lista. E foi numa lista que era paralela à Bungle Weird, de uma galera que participava da Bungle Weird, que usava um site de um cara aqui de Florianópolis, que ele distribuía todos esses discos aí. Aí tinha Jorge Benjor, tinha o Ronivon, enfim, Era. todos Mutantes, toda essa galera. Inclusive, esse cara ele faleceu atropelado aqui em Florianópolis de bike, Sério? uns 4, 5 anos depois, Ah, cara, 2008. eu sei que site é isso que tu tá falando, cara. Isso, era um site de uma empresa de tecnologia aqui de Floripa, que ele Sim, distribuía lá no que site da empresa dele, cara. foi. E aí depois ele morreu atropelado aqui, que ele era ciclista. E eu lembro que eles dedicaram o tributo, acho, do Ronivon a ele, porque ele Foi. foi esse negócio dele redistribuir esses discos, Pô, da galera o do Tim redistribuir. Maia, cara, Os o... Racionais, né? O Racional, né? Pois é, do Tim Maia foi esse site, ele que ajudou Sim. a... Ele distribuiu, Pois é, foi, que era a nossa dificuldade, pois é. né? Então, E é engraçado, né, como a gente pensar assim que, até saindo um pouco assim, certos discos da música brasileira que hoje são clássicos, teve todo esse revival nessa época, assim. sim. Que estavam, tipo, parados, assim, total, assim, por causa da internet, por causa dessas iniciativas, assim. Às vezes, a iniciativa de uma pessoa, como foi desse cara aí, ajudar a reviver, assim, discos que são importantíssimos, assim. Você vê, E, né?
Pois é. Aí, assim, cara, que a gente poderia fazer diferente? Cara, eu realmente eu não sei, porque a gente fez o que Também era não, permitido pra época, cara. Então, o também acho. tributo é reflexo de tudo que rolou na época, assim. Então, um ano depois já seria muito diferente. Porque tudo foi muito rápido naquela Com época, tudo certeza. tava mudando muito rápido. O lance do MP3, principalmente, Napster, SoulSeek, isso daí já teria influenciado bastante também. A gente já tava nessa transição já. E redes sociais, 2006 né? teve o YouTube 2006 e Pois YouTube. é. Mídias sociais, redes sociais, em pouquíssimo tempo já teria mudado radicalmente tudo, assim. Sim, Com eu certeza. concordo. E mudou, né? A missa, aquele que eu falei no começo, a lista meio que morreu, assim, por causa Foi. da rede social. A galera parou de discutir meio, teve só aqueles altos e baixos ali do Fantomas e depois do Fey No More. Mas eu não sei se teria tributo se fosse 2 anos mais tarde, né? Porque Sim, não teria aquele engajamento também, né? Que a lista de discussão foi. tra- trazia de uma certa maneira, né? Então, bem, isso foi tudo uma conjuntura de fatores de momento ali. Foi. Foi. Fosse, era para ter sido, só teria acontecido naquele momento ali. Então, isso foi legal, assim, né? E é engraçado de pensar que uma ida a uma locadora em Pelotas foi a origem de tudo, né? O famoso efeito borboleta, né? É, Cara, ninguém é. alugava um CD, vendeu para mim e ficou muito doido. Não, e até, é E, até uma coisa que eu faço questão de falar assim que pra tu ver, a Bangladesh se tornou tão importante por causa dessas conexões e amizades que a gente criou. Tipo, quando eu fui fazer meu mestrado em Barcelona, o Rodrigo Soares, que é irmão do Guilherme, né? Que, que tipo, acabou se tornando um dos meus melhores amigos também. O Eduardo Figueiredo também. A gente foi ver vários shows juntos também. Foi ver Mondocane com o Morricone lá no Chile. Então, tipo, essas coisas assim, tipo, que, que eu acho sensacional, assim, da lista, assim, esse fruto, assim, que gerou, assim. E tipo, eu aqui no Ceará, eu aqui em Fortaleza, né? Então, de repente tipo eu eu, em tava. Floripa, não O conhecia Alex ninguém. Werner, né, que participava da lista, né, produtor Los Hermanos. Coisas surreais, assim, que resultou na minha vida, assim. O Alex, ele comprou o ingresso pra mim do Fate No More em 2015, do show lá em Berlim, foi me entregar lá. A gente foi ver coisa do Zorn lá, encontrou com a Caroline também. Então, tipo, momentos, assim, muito, muito legais, assim, enfim, eu acho que ainda é possível que ainda encontre vocês aí por aí também, por causa dessas coisas Claro. a Bugwage proporcionou, assim. Fora o fato principalmente vocês, né, vier conhecer até o pessoal da banda mesmo, ter um relacionamento com o pessoal da banda. Eu só conheci o Trey, foi o único que eu conheci. Então, mas assim, é fantástico, isso daí é muito massa, cara. Isso daí é um, um legado principalmente da comunidade que conseguiu ser criada, cara. Que foi muito massa isso daí. Teve até o efeito contrário, tava falando até com o Cassiano esses dias, né? No Ah, trem, conheci a mulher dele. pois é. Tipo, é, é, cara, isso aí, claro, não foi assim. Foi também ao mesmo tempo, né? Mas com certeza a Fernanda conheceu o Cassiano, né? E aí ficou amiga dele. E por causa da Bungle Weird, eu conheci o Alexandre, o Porres. E aí o Porres ele queria, porque queria trazer o Secret Chiefs aqui no Brasil. E aí eu fiz uma ponte dele assim com outras pessoas que também eram da lista, com o Sesc, e ele conseguiu viabilizar uma turnê do Secret Chiefs aqui no Brasil. Ele foi o tour manager dos caras, né? Sim.
E aí foi legal, deu tudo certo. Hoje, acho que não lembro se todo mundo aqui foi no show que teve em São Paulo, lá no Belenzinho. Eu fui. Eu fui E, depois, só da virada e- cultural. então, Foi pô, isso aí foi posterior, muito legal. E depois ele fez um esquema parecido com o Bill, que trouxe o Talking Book no Rio, 2013. foi. E foi também, tipo, ligado a isso aí, tipo, conheceu a pessoa, eu apresentei o cara, aí o Bill veio me perguntar se o cara era maluco, se era verdade. Não, ele trouxe, ele trouxe a banda do Trey aqui, pode confiar. E até depois ele ficou próximo do Fade No More em 2015 aqui, ficou levando os caras em tudo que é balada e tal, foi, assim. Então, isso é uma coisa muito louca, tipo, foi em função da lista também, isso aí, Foi. né, querendo ou não, né? Então ela virou um negócio, um organismo com vida própria, entendeu? Isso é muito legal. E é aquilo que eu falei, das amizades, conexões, networking. E eu tenho muito orgulho de ter feito isso com, né, de ter feito, de ter tido a ideia e de várias pessoas terem comprado, né, com 17, 18, 19 anos, cara. Foi uma coisa, pô, legal que eu fiz naquela época, assim, que Sim. eu me orgulho de ter feito. E no fim das contas é o que fica são as pessoas, né? As conexões e de se encontrar. E que bom que as bandas acabaram reunindo depois e proporcionando que a gente se encontrasse presencialmente, né? Que isso foi muito legal e com certeza essas memórias ficaram, né? E vão ficar o resto da vida, né? Isso que foi o mais legal. As coisas que a gente passou juntos também, né? Depois. Não só nós aqui, mas várias outras pessoas, né? Isso aí não tem preço, né? Então, isso é muito legal. É a parte mais legal. Sim. Os perrengues esperando o show, né, Rodrigo? Dormindo em rodoviária, esperando. Puta que pariu. O Pablo me chutando pra fora da casa dele, que ele queria dormir à noite. Eu tive que Eu tinha que dormir trabalhar, no pô. aeroporto. Puta que pariu. Mas valeu a pena. Puta merda. Pô, mostrei todos os meus vídeos pra você lá, cara. Todos. Eu lembro até hoje. Não Tem todos, coisa né? que nem no YouTube tem ainda. Tem, isso é verdade, né? Coisa que você me Só não, mostrou que até hoje não tá lá. só não mostrei o vídeo Macumba pra você lá. Eu tenho. Eu tenho também. Por razões óbvias. Não, eu tenho uma cópia. É, Esse eu tenho. Ainda bem que eu tinha um pouco de juízo na época, né? Não ficava trocando essa fita aí, tá louco? É. Não, mas ó, única coisa que eu tenho pra falar do Bungle Weird, eu visto a camisa aqui com orgulho. Foi a melhor coisa que aconteceu. É isso aí, ó. É legal, é. Impressionante. Legal. Eu só não E visto a o minha porque tá Brazilian apertada. E o Brazilian Sabor foi, né, um dos legados da lista, né? Foi. E muito legal. A gente tem isso até hoje. Não sei se vocês sabem, mas ela tá inteira no YouTube. Eu fiz isso quando ela fez 15 anos. E é isso, tem que ficar eternizado em algum lugar isso aí, né? Não pode ficar só no hard drive de alguém aí, né? Eu guardei tudo, tenho todos os backups dos sites, todos aí. E aí a gente fica, né? Um dia eu boto em algum lugar e tal. Um dia eu faço isso, outro dia eu faço aquilo. A gente acaba não fazendo porque o dia a dia acaba te tomando tempo, né? Mas bom. Tem que lançar agora em vinil deluxe. É isso aí. Tá na hora. Aí tem que pagar royalties pra Warner aí agora. É complicado. Falando Dá um jeito nisso. Falando nisso, cara, acho que foi em 2020. 2020, quando tava na pandemia, assim, ninguém sem fazer porra nenhuma, todo mundo em casa. O André, que é da Arkham, que fez a We Care A Lot, ele veio me pedir, porra, vamos botar no Spotify o Brasília Sabor. Eu falei, cara, vamos, claro. Aí ele falou, cara, mas eu preciso da versão lossless disso aí. Eu falei, a gente não tem, meu, porque a gente fez tudo MP3. Não tem Wave disso aí. Eu, pelo menos, não tenho. E aí eu falei com o Richard, e aí meio que a gente não conversou muito, não evoluiu, eu não respondi, fui fazer outra coisa, e aí não foi pra frente. Se E aí alguém eu não falei tivesse com isso daí, ele. era o Elcio. Mas o Elcio sumiu, O não Elcio sei pra onde sumiu, ele foi, desapareceu, não sei se morreu, e o cara sumiu Pois completamente. é. Não sei onde ele tá, assim, o paradeiro dele. Até esses tempos eu tava procurando pessoas na rede social, ele foi uma delas,
E foi próximo dessa data aí, justamente para perguntar para ele se ele tinha master, né? Mas eu acho que não tinha, porque todo mundo trocou MP3. É, eu acho. Porque os arquivos Wave bruto, eles eram inviáveis, assim, entendeu? Só se a gente gravasse um CD e aí trocasse Eu acho correio, que era. A mas gente não. colocou uma. Para poder o pessoal mandar em 320 de qualidade. Era MP3 320. Que era. Porque tinha que mandar pela internet. E a internet era lenta na época. Não era uma internet rápida. Pra ninguém. Então, ainda mais para enviar arquivo. Enviar era. Nossa. É bem difícil. Era bem complicado. Então, Mas Wave, muito difícil, cara. Ele deve ter. Só se ele recebeu, de alguns casos, por correio. Pois eu é. falo pelas minhas, né? Pelas minhas, assim, não. É tudo MP3, gente. Eu lembro que não usei o Fruit Loops, mas eu usei o Coedit Pro, que depois virou o Adobe, né? Sim. Eu fiz tudo MP3, extraía os arquivos, assim, quando eu fiz a mixagem, tudo em MP3, nada em Wave ou FLAC, coisa do É, tipo, entendeu? pois é. Então, acho que o projeto Spotify não vai acontecer. Só o fato de estar no YouTube, cara, já é. Já é ótimo, assim, para poder. Eu não sei se. ah, eu não sei se dá pra. Eu não sei o que é preciso para poder entrar as músicas entrarem no YouTube Music, né? Mas Hum, porque já estão no hum, YouTube, né? sim. Aí eu Então, no realmente YouTube não teve nada de. Você tinha perguntado esses tempos, né? De questão de direito autoral, não, pois é. não. Talvez a Epic, que seja muito parecida com a versão original, mas não, mas não teve nenhum Nenhuma pedido deu do tipo, problema, né? assim. Nenhuma deu. Não, estão todas lá, estão todas lá. É. E aí, por fim, para a gente fazer o fechamento, eu pergunto para vocês qual que é a música favorita do tributo e qual que é a menos favorita do tributo. Hum, Eu gosto muito da Lava Jato, que eu falei, a Lava Jato tocando Be Aggressive, e gosto muito do Senador Medinha com cafeína. Acho que são as duas assim que eu mais curto. eu gosto muito da que eu já falei, da Gisele Lauber e a da Nancita também. Eu gosto muito da versão da Nancita também. Aham. E a que eu Eu, menos gosto, cara, lembrando agora, assim, eu acho que é a versão de Epic. Realmente. É mais uma das midlife, uma das midlife crisis é foda também. Não lembro qual, mas uma delas é difícil, cara. É. E. Mais até que o ah, Lava Jato Be Aggressive, que é um esquema meio assim transcendental e tal, uma proposta diferente, aí até entendo assim. Mas para mim também, se eu fosse falar de preferidas, é a de Slobber e a do Diego, do Cafeína. seu nomedinho. E tu, Rodrigo? E você, Rodrigo? Ah, eu lembro que até hoje a preferida foi a Introduce Yourself, Ah, principalmente o punkzona, finzinho, que eles hardcore. fizeram um negócio mais calminho, os últimos segundos. Sim. Que eu menos gosto, eu não sei. Acho que eu vou falar alguma das do Pablo, só para ser chato. Não, o Pablo, eu lembro, ele fez o solo da Last You Know com a boca, com a voz, foi bem legal. Eu lembro disso. Ainda tinha E agudo ele, nessa época. você xingando os caras na Gentle Art of Making Enemies. É. Mas eu não lembro, Aquela ali não. foi a viagem. Aquela É, ali a gente gravou num quarto 2x2 com um microfone de computador e não tinha baixo, aí eu pegou um violão, aí fez uma nossa. afinação Então ridícula. essa é a que eu E, menos gosto. Pronto. e aí a galera pegou uma bateria ali completamente fora, assim. E o baterista é muito fã de Tool, e Nossa. aí ele tentou fazer uma bateria meio Tool, mas não tem nada a ver com Tool. E ele gravou o Just a Man, a Just a Man dele é legal, a do Cirilo. Hum. E tá no tributo também.
Mas ficou pra gente, a gente sempre seguiu. Esse trio de amigos que gravou a Gentle Art comigo ali, somos em três, né? Tipo, esse é meu amigo que me deu a fita do Angel Dust lá em 94, entendeu? Então foi legal fazer isso, gravar, entendeu? Pra gente registrar isso aí e ter pra Sim, posteridade, entendeu? sim. Se ele não tivesse dado aquela fita, eu nunca tinha ido atrás do Mister Bungle também, entendeu? Então foi meio que fechar o ciclo, né? E o Cirilo também curtiu um monte de coisa. Ele tinha uma camiseta da turnê do Faith No More que ele viu o Faith No More em 97 na parte de setembro, quando tava o Limp Bizkit junto. E ele viu eles em Tulsa, que ele morava lá no Oklahoma, né? Então, aí a gente começou a falar de música. E você sabe muito bem, né? Se você conhece uma pessoa que gosta do Faith No More, Mr. Bungle, ela já vira tua amiga, né? Você começa a falar e tal, blá, 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 e isso aí é natural de acontecer, né? Sim, isso eu sempre achei engraçado, porque tem essa coisa de que os fãs de Faith No More e de Mr. Bungle são super diferentes um do outro, mas tu conhece um fã de Faith No More e tu se conecta facilmente, por mais diferente que aquela pessoa seja de ti. Vocês não sentem que tem isso? Sim. Demais. A não ser que você esteja na lista da Bungle Weird e alguém fale alguma coisa do Mike Patton da vida e começa a bater boca por e-mail. Era muito engraçado o Alessandro, você falava do Alessandro que apresentou o Bill e tal, ele às vezes ele vinha me chamar no ICQ, assim, ou Messenger da vida. Cara, esse cara me deixa nervoso, cara, eu vou mandar e-mail xingando ele, assim, porra, meu, para, vai ficar brigando por e-mail, cara. Não, esse cara é um babaca. Tipo, ele falava umas coisas, assim, de Faith No More e tal, e umas coisas, assim, que falando mal, assim, falando mal de umas bandas de new metal, aí os caras compravam briga, aí virava uma briga homérica. Era engraçado, mas isso não era regra, né? Era de vez em quando só. E agora eu tô lembrando, esse cara que fez a sugestão de fazer o tributo, falando mal do tributo, ele era um dos caras que fazia rolo, que era o Zé e o Dust. Esses caras, eles tinham um canal de Mirk, de Faith No More, só entravam os três lá, todos os dias. Era o Zé, era o Dust, e o outro cara era o Marcos, que é o cara que gravou a What a Day, da banda da What a Day, do, no tributo. Marcos Júnior é o nome dele. Marco Júnior, eu E lembro eles, dele. eles ficavam entrando no Mirk lá e o Zé era um desses dois caras aí. E se eu não me engano, esse Zé, eu acho, eu não tenho certeza, tá? Ele é de Santa Maria, viu, Cassiano? Eu não lembro desse Zé, lamento, mas não lembro. Mas ele é que começou tudo, pô. Valeu, Zé. É, Se não fosse tu, não teria rolado esse tributo, talvez. foi. E a partir de uma trollagem, puta, esse tributo é É, uma merda. Por que a gente não faz o nosso? Já que é uma bosta, a gente pode Foi. fazer uma bosta, mas é uma bosta nossa, né? Essa foi a ideia do cara. grande Ai, Zé. ai. É isso aí. Ele é o Zé, ele é Santa Maria. Agora eu tô lembrando do cara. Então Ele é tu de Santa lembrou Maria. dele, eu não lembrava. É. Não, então, espero que vocês tenham gostado do papo, principalmente aquilo que for realmente pro ar. Tem coisas que vão ser editadas, obviamente. E foi muito legal rememorar essas coisas que aconteceram há 20 anos. Então, pô, é surreal pensar que são 2 décadas que a gente fez isso. Parece que foi ontem. E é muito legal também de saber e ainda ter essa percepção de quantas pessoas a gente impactou, né? Tanto com a lista, com o site, tanto quanto com o tributo, né? Tantas, tantas resultados que a gente teve disso aí e dá muito orgulho, né, de ter feito isso e claro, com certeza não é um trabalho sozinho, é uma comunidade. Eu acho que esse é o grande legado da Banguird, esse senso de comunidade, de amizade, Sim. que eu sempre tento levar para todas as coisas que eu fiz posteriormente, independentemente de estar ligado à música, Mr. Bungle, Faith No More, mas tanto profissionalmente, com o meu trabalho, com outras coisas que eu me interessei depois. Essa é uma coisa que eu percebi que deu certo e que é a maneira de fazer algo, né? Que é você sempre pensar que aquilo ali vai ser um legado que está impactando várias pessoas e que aquilo ali são momentos juntos que nós estamos vivendo e que a gente vai levar para a vida inteira. Que isso que fica no fim das contas. Não é a lista, não é ser o poder de ser o moderador do negócio, de estar com o nome num negócio que a gente organizou que foi muito legal. Isso é o de menos, na verdade. Então, e é muito legal
relembrar disso tudo. Então, por isso que nós vamos terminar. A gente vai começar a chorar aqui. Ao som de Easy, que é a música favorita secreta de todo mundo do Faith No More. Beleza, pessoal? Então é isso. Beleza. Vamos galera. fechando. Valeu, Valeu, muito pessoal. obrigado. Valeu. Falou, Quem pessoal. sabe um episódio 2? Não sei, eu acho que não, mas vamos ver. Vamos ver. Valeu. Tchau, tchau.